Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todos os nossos programas. Este é o de número 44. Este 44º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade da Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a universidade da comunidade. Assim começamos. Professora Isabela, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui contigo de novo. Obrigada. E para a nossa entrevista da semana, receberemos o professor Evandro. Evandro, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Tudo bem, Josivaldo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, é um prazer realmente. E como fazemos sempre, vamos aos nossos destaques da semana. Comecemos com a Isabela. Bom, meu destaque da semana é porque o Ministério Público chamou o ator Alexandre Frota para prestar esclarecimentos sobre uma entrevista que ele deu num programa de TV que acontece à noite, e ele disse que ele teria feito sexo não consensual com uma mãe de santo, inclusive, e duplo preconceito, né? A gente pode dizer aí a questão de tanto utilizar a religião como a questão da mulher, né, numa situação de violência, para fazer aí uma incitação ao crime, né, e a essa violência absurda, ainda mais num país como o nosso, né, que nós temos sérios problemas em relação ao assédio, em relação às mulheres. Isso sempre foi muito camuflado, né, não podia se discutir como se fosse algo normal, e felizmente as coisas vêm avançando nos últimos anos, né. Pelos dados que eu consegui coletar em alguns locais pela internet, nós temos no Brasil hoje um estupro a cada 6 segundos, né? Então é uma situação muito complicada, mas eu entendo que chamar essa pessoa para prestar esclarecimento já é um avanço. É algo que a gente nunca teve, e a mídia, de uma forma geral, tenta naturalizar há muito tempo a violência contra a mulher. Então, como se fosse algo normal, tomar uns tapas, né? Como se fosse algo que todo mundo gosta, todo mundo quer, né? Então, assim, todas essas relações também de violência no trabalho, da mulher ser subjugada, de aquela história de lugar da mulher na cozinha ou não sei aonde. Então, isso gera uma naturalização, né? Então, vai sendo divulgado pela mídia como se fosse um comportamento natural e cultural do nosso povo. E isso tem que ser combatido em todos os âmbitos, né? Claro. Nós comentávamos há pouco que isso evoluiu, continua evoluindo no Brasil, mas ainda há muito que ser feito. Precisa melhorar muito mais, principalmente quando um sujeito se sentiria confortável o suficiente, não só para praticar o ato, mas para fazer apologia desse ato. Exatamente. Né? São 2 crimes, né? E isso impressiona muito. Significa dizer que o infrator, né, o criminoso no caso, estaria confortável o suficiente para fazer determinadas manifestações. É um negócio impressionante, né? Se sente protegido, né? Porque não existe uma punição, né, à altura, e escondido atrás dessa ideia de liberdade de expressão, tem se cometido muitos crimes no nosso país. Então isso, assim, a mídia, volto a insistir, já falei isso aqui outras vezes, ela precisa ser regulada nessa questão. Não é uma questão de censura, mas é uma questão de o que é saudável também ser divulgado em rede nacional, né? Então, crime, que eu saiba, ou apologia ao crime, é algo que não pode, né? Que não deveria, em momento algum, estar sendo passado, principalmente em rede nacional, né? Portanto, há o Ministério Público cada vez mais ativo, né? Fazendo o seu trabalho, procurando coibir esse tipo de situação. Perfeito. Ok? Ok. Podemos seguir? Podemos. Eu tenho 2 destaques essa semana. O deles, obviamente, é em relação às questões econômicas, para variar um pouco, né? Eu quase não falo das questões econômicas brasileiras aqui. E essa semana o Boletim Focus, que é publicado pelo
Banco Central, sai todas as segundas-feiras, que nada mais é do que um apanhado que o Banco Central faz entre especialistas sobre as questões econômicas, a tendência das questões econômicas. E, pela primeira vez essa semana, esses especialistas indicaram uma queda do PIB brasileiro para o ano de 2016. Por que isso estaria acontecendo? Porque neste ano de 2015, nós já passamos mais da metade do ano, a recuperação ainda não existiu. Se essa recuperação não começou, é porque um ano vai entregar ao outro uma situação muito difícil, porque não existe aquela coisa do calendário do dia 31 de dezembro, as coisas não estão bem, dia 1º fica tudo uma maravilha. Ou seja, a situação da crise no Brasil, ela vai ser postergada e, pelo que dizem os especialistas, a economia brasileira ela tem o que eles chamam de resiliência, ou seja, normalmente se você tem um ano difícil, como está sendo 2015, o ano de 16 ela recupera, né? O ano seguinte, o ano subsequente é de recuperação. Nesse caso, tudo sinaliza para uma não recuperação ainda em 2016, o que quer dizer que nós ainda teremos uma arrastada dessa crise, lamentavelmente, né? É preciso que as questões econômicas e políticas, as políticas se ajustem para que a questão econômica avance e melhore, porque, caso contrário, quanto mais isso demorar, significa dizer que mais comprometimentos nós teremos do ponto de vista econômico, do ponto de vista de crise no Brasil para os próximos anos. Nesse sentido, é que a gente espera que haja uma união nacional, né? Porque, na verdade, o que nós temos visto desde o começo do ano é uma disputa incessante entre vários partidos, principalmente, uma discussão, no meu ponto de vista, descabida em muitos momentos. Todo mundo quer tirar a sua sardinha aí, né, o seu pedaço aí do local e fazer uma marca, mas não me parece que tenhamos todos os lados empenhados em resolver o problema. Na verdade, nós temos mais pessoas preocupadas em dificultar o trabalho do que, na verdade, empenhadas em solucionar o problema, né? Eu concordo com isso. E quando nós temos, então, uma queda tão expressiva de popularidade, como tem acontecido atualmente, do governo, fica mais difícil essa conjectura, né? Juntar as pessoas em torno de uma... Porque eles começam a observar o seu próprio interesse no jogo político e se perguntam até que ponto isso traria problemas para a sua imagem e, consequentemente, buscam um distanciamento de determinadas propostas. Porque sair desse fundo de poço depende necessariamente de uma série de medidas um pouco mais contundentes e que são medidas, via de regra, não tão simpáticas, vamos dizer assim, à população. Claro. Tudo bem? Claro. E o meu segundo destaque da semana é sobre ranking. Eu gosto muito de falar sobre ranking, mas... Principalmente quando eu estou aqui, né? Eu escolho os dias nas minhas fichas lá para buscar o dia em que a professora Isabela vem para a gente poder falar de ranking. O ranking de hoje é sobre universidades. Saiu um ranking de uma universidade, promovido por uma universidade de Xangai, que coloca as 1.200 universidades mundiais, ou 1.200 universidades do mundo, né, numa sequência, né, e entre de melhor para aquelas que têm uma situação não tão boa assim. E as 5 melhores universidades por esse ranking são, em primeiro lugar, aliás, vamos começar do quinto para o... em quinto lugar, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, Universidade da Califórnia em quarto, Massachusetts, o MIT, né, ficou em terceiro, a Universidade de Stanford, também na Califórnia, ficou em segundo, e em primeiro lugar, a Universidade de Harvard. Uma curiosidade, das 20, 16 são americanas, né, e a universidade brasileira mais bem colocada foi a USP, que aparece muito... depois da centésima, vamos dizer, né? Quer dizer, ela está entre 100 e 200, quer dizer, não temos, portanto, universidades no Brasil entre as 100 primeiras, né? Não temos universidade, aliás, não temos universidade na América Latina entre as 100 primeiras, infelizmente. Algum comentário, professora?
Não, sobre os rankings, né? Claro. Mas assim, a questão é muito mais de tentar entender que metodologia é utilizada. Né? A minha preocupação é sempre essa, porque a questão, na verdade, a problemática não é o ranking em si, mas o uso que se faz dele. Né? Então, as pessoas acabam utilizando esse primeiro ou segundo, nós somos o primeiro não sei o quê, o segundo não sei o quê, para dizer muitas vezes coisas que a pesquisa que foi feita, ela não disse, né? Então, o meu questionamento é que metodologia foi utilizada, o que eles estão avaliando afinal, se é o número de pesquisas, a questão de onde essas pesquisas estão sendo publicadas. Essas publicações, normalmente a gente sabe que quando a publicação é em português, ela sempre tem um peso menor, né? É importante a gente dizer essas questões. Então, o fator aí da internacionalização das nossas universidades, que é algo muito recente, né? É algo para ser levado em conta. É lógico que quando você vai avaliar, a gente quer sempre estar bem na fita, né? Todo mundo quer estar bem, né? Ninguém quer estar em último no ranking ou sendo considerado uma das universidades ou das empresas mais fracas, não é essa a questão. Mas o que eu sempre chamo a atenção é para isso. Qual é, afinal de contas, a metodologia que foi utilizada e o que se está querendo avaliar, para a gente não cometer injustiças também em relação a essa classificação. Os rankings, partamos do princípio que eles têm problema, né? Dentro dessa informação que você coloca, nós teremos problemas, porque quando você aplica conceitos matemáticos em algo tão subjetivo, isso traz dificuldades. Porém, é um mecanismo para a gente seguir, né? Quer dizer, existe... É um entre vários, né? Exatamente. Então, e de um modo geral, as universidades que ficam à frente, independente de qualquer ranking, por exemplo, o MIT, que aparece em terceiro aqui, né? Harvard, que aparece em primeiro, de um modo geral, eles estão à frente, independente do modelo que você aplique, né? E os modelos devem continuar sendo questionados. Claro. Da forma como você está fazendo, para que a gente melhore e consiga melhores resultados para frente. Ok. Ok? Podemos seguir? Vamos para a nossa entrevista da semana, nesse programa de número 44. Hoje nós recebemos o professor Evandro Henrique Schinor. É essa a expressão? É Schinor. Schinor, desculpa. Schinor, o que é? É alemão. Alemão. Bom, eu não ia acertar nunca, né? Mas tudo bem. Ele fez graduação na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, em Engenharia Agronômica, e fez mestrado em Fitotecnia pela Exalc USP de Piracicaba e doutorado também por aquela universidade, não é isso? Você é de onde, Evandro? Eu sou de Limeira. Aqui pertinho. Vizinha nossa. Atualmente é professor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Biotecnologia, Produção Vegetal e Animal, DBPVA, e ele é professor de fruticultura e falará para nós hoje sobre a fruticultura brasileira. Esse item tão importante para o país, não só do ponto de vista de produção, como também de comércio, né, do ponto de vista econômico. Evandro, dá um breve histórico para nós sobre como está a fruticultura brasileira hoje. Primeiramente, eu queria agradecer novamente o convite aqui de participar do programa. E a fruticultura brasileira, o Brasil ele se destaca, né, como o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Ele só perde para a China e para a Índia, né? O terceiro maior? O terceiro maior produtor de frutas, sabia. em geral. Ele produz em torno de 43 milhões de toneladas de frutas. Mas isso daí representa, no cenário mundial, apenas 6% do que é produzido. Porque no mundo se produz em torno de 640 milhões de toneladas. Então o Brasil, ele é, né, o terceiro maior produtor e a produção é pequena em relação à produção mundial. Entendi. Como é que está a distribuição da produção hoje pelo Brasil? Como é que nós temos hoje, em termos de importância de Estado e de produtos? O Brasil, pelo fato de ser um país muito grande, né, a gente tem praticamente todos os climas de norte a sul, leste a oeste aqui no Brasil. Né? Dimensões continentais. Dimensões continentais muito grandes, né? Então isso daí faz com que o Brasil tenha esse destaque em produzir vários tipos de frutíferas, né? Tanto de clima tropical, subtropical e temperado. E São Paulo se destaca como maior produtor
praticamente desse total aí produzido, 40% é produzido aqui em São Paulo, e principalmente devido à citricultura, né? A produção de laranja aqui no estado de São Paulo ser muito grande. Então, São Paulo produz praticamente 70% do que é produzido de laranja no Brasil. E São Paulo produz em torno de 17 milhões de toneladas de frutas, sendo que quase 13 a 14 milhões é com laranja, né? Produção de laranja. Entendi. Daí vem outros estados também produtores, é a Bahia, né? A Bahia produz bastante coco, mamão. E Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul são mais frutíferas temperadas, né? A parte de pêssego, uva, que são para climas mais frios, então são produzidos mais no Rio Grande do Sul. E é um negócio rentável produzir frutas? Essa pergunta é minha, hein? A fruticultura ela está baseada, né, fundamentada em pequenas e médias propriedades. Então, é uma fonte de renda bem superior a culturas como milho e outras forrageiras, né? Então, a fruticultura ela é rentável e gera em torno de 23 bilhões de reais por ano para o Brasil. Então, é uma área assim que demanda muita mão de obra, né? E tem que ser uma mão de obra mais especializada, principalmente para questão de raleio de frutos, né? Até os produtores preferem até mulheres que são mais delicadas para fazer raleio, principalmente de uva. Então tem algumas questões assim que a fruticultura é uma atividade familiar, né? Mais familiar. Poucas são as grandes propriedades envolvidas. A citricultura, né? Que são propriedades muito grandes, né? Na produção de laranja. Mas, no geral, são médias e pequenas propriedades, uma agricultura mais familiar. Entendi. E você falou que o Brasil corresponde a 6% da produção. Isso, da produção mundial. E a China e a Índia, para a gente ter uma ideia, você sabe mais ou menos? A China, ela produz, eu não sei em quantidade, mas ela se destaca bem, a produção da China é bem maior, né? Entendi. A quantidade de frutas produzidas E basicamente o quê? é bem maior. Laranja? A China produz bastante laranja. Inclusive, até pouco tempo atrás, né, o Brasil era o principal produtor de citros em geral, né, que envolve tangerinas, limões, laranjas, pomelos. E perdeu para a China há pouco tempo, então a China se destaca como o maior produtor de citros em geral e principalmente tangerinas. Interessante. O Brasil é o maior produtor de laranjas, envolvendo todo o grupo aí citros. Sabe uma coisa assim, que para mim é um pouco curioso, desculpa, não sei se fazer a pergunta, mas antigamente, assim, né, era muito comum a gente ter um pé de laranja em casa, né? Então, eu lembro que na casa das minhas tias tinham, né, das minhas tias avós principalmente. E atualmente o que a gente tem ouvido é que as pessoas plantam e a laranja em casa, no quintal, elas não conseguem mais ter laranja. Isso, você tem acompanhado isso? É verdade? Atualmente a laranja, né, os citros, eles são afetados por muitas doenças, né, algumas doenças assim que chegam até a matar a planta ou tornar a planta improdutiva. Um caso que torna a planta improdutiva é o greening, né, o HLD. E isso daí tem criado grandes problemas até para grandes propriedades, né? E a planta, sendo afetada por essa doença, ela não produz mesmo. Os frutos se tornam pequenos, né, deformados, e com o tempo ele cai antes de amadurecer. E outras doenças, né, que afetam também a cultura, que hoje está muito disseminado, né, e sem um controle adequado é difícil mesmo de conseguir produzir no fundo de quintal, chácaras. Porque limão a gente ainda tem, né? Agora... Olha, sabe Deus até quando. E mexerica, assim, né? Pocã, a gente consegue ainda realmente ter. Agora, o Tahiti, ele tem uma certa resistência a algumas doenças, né, que afeta mais as laranjas. Então, por isso que é um pouco mais fácil de conseguir, né, produzir o Tahiti, que ele também tem várias floradas durante o ano. Então, ficaria mais fácil, né, conseguir ter um pé de limão Tahiti dentro de casa, assim, no fundo de quintal. Honestamente, eu também tenho essa impressão, né? Quer dizer, eu sou agrônomo e parece que isso era muito mais disseminado no passado. Talvez, aqui lá vou eu dar pitaco num negócio que eu sei muito pouco, né?
tem a relação também com o tipo de variedade que existe no mercado, né? Um produto um tanto mais comercial, você compra no supermercado, pega aquela semente, que é uma semente mais trabalhada para produção em escala comercial, planta no teu quintal e aquilo submetido a determinadas condições muito específicas, ela não produz. Diferentemente do que nós tínhamos de sementes mais rústicas no passado, que acabava se disseminando razoavelmente nos nossos quintais. Essa explicação, na verdade, não é minha, eu já vi em algum lugar que ela tem algum sentido. Mas outra informação interessante que aparece aqui, aliás, duas que eu gostaria de chamar a atenção para quem está em casa, né? É que o Brasil, como o terceiro maior produtor, não esperava isso. E segundo, que nós temos mais pequenas propriedades submetidas a... Depois da laranja, Evandro, o que mais que nós temos de grande importância pelo Brasil aí? A banana também é a segunda fruta mais produzida, né? A segunda fruta é a banana? Mais produzida no Brasil. O Brasil produz em torno de 7 milhões de toneladas de banana. O abacaxi também é bem produzido, bastante produzido, né? Em torno de 3 milhões de toneladas. E uva, maçã... o Brasil consegue produzir, são poucas as frutíferas que o Brasil não tem condições adequadas, né, de clima para se produzir aqui no território todo nacional. Entendi. Os Estados Unidos, eles têm uma grande produção como a nossa também, de citros, por exemplo, ou não? Citros, os Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, ele é o terceiro ou o quarto, acho que é o terceiro maior produtor. De citros? De citros. É que nós tivemos... E laranja, né? Quando se fala citros, né? A Flórida é o principal produtor dos Estados Unidos, né? Uhum. E quem produz mais banana, já que é o segundo? Banana, a Índia, né? É o maior produtor de banana. E no nosso estado? No nosso país? No nosso país, onde se produz maior quantidade de banana também é o estado de São Paulo. Também? No Vale do Ribeira, né? Isso, tem muita banana. Tem bastante banana. E eu até ia perguntar em relação à banana, porque é interessante, quando a gente vai para fora do Brasil, vende-se banana, né? E aqui a gente tem banana nanica, banana prata, né? A gente tem uma diversidade maior, né? A questão comercial, você sabe como é que é a relação de quais são as mais, desses grupos, quais são as mais apreciadas, que vende melhor? Aqui no Brasil é o grupo Cavendish, né, que é a banana nanica, nanicão, né, que é o mais comum que se consome aqui no Brasil. No exterior eu não sei se também, mas se né, a nanica é a mais consumida. Mas aqui no Brasil se consome mais a banana nanica mesmo. Entendi. E em termos nutricionais, aí, o que você pode falar para a gente das frutas que nós temos? Assim, Então, continuando na banana, né? A banana... Continua na banana. Ela é uma fruta, assim, que é uma fruta higiênica, né? Você pode levar ela na bolsa. Simples fato de você descascar, você não tem contato da sua mão com a banana, né? Você consegue descascá-la e comer a qualquer momento. Então, uma fruta higiênica, rica em potássio, né? E até tem uma ideia, assim, para dar uma ideia da banana, 2 bananas, você comendo antes de praticar exercício, você pode ter energia para praticar até 90 minutos de um exercício físico, de uma corrida, de uma academia. Quanto tempo? 90 minutos? 90 minutos. Eu corro 30, preciso comer meia banana. Meia banana. Poxa vida. Tá comendo muito. Então, você está vendo? Tem algumas outras frutas, né, como a uva, por exemplo. Ela é rica em antioxidantes, né? O resveratrol, que é resveratrol, né? Que é um antioxidante também que ajuda a doenças cardíacas, né? A limpar o colesterol ruim. Então é uma fruta também que se destaca aí, né? Como consumida como vinho e sucos de uva, né? Então uma fruta rica em antioxidantes que pode ser utilizada aí para... E, no geral, todas as frutas, né, bem consumidas, ajudam, né, praticamente quem come fruta adequadamente tem menos chances de contrair câncer, por exemplo. Eu achei interessante, né, que você acabou de falar, né, quem come fruta, né, porque hoje a gente tem muito essa questão do suco, né, então pela praticidade, né, e tal, e pelo sabor, mas eu também li algumas reportagens que o suco pode ser também um malefício bastante grande, né, quando ele é tomado em grande quantidade. Às vezes as pessoas estão
tirando, por exemplo, eu não tomo mais tanto refrigerante, mas eu substituo tudo por suco. Né? Ainda mais se for suco industrializado, né? Você não está fazendo grandes mudanças, né? Assim, comer todas as partes, né, da fruta, lógico que não, no caso da banana não estou falando para comer a casca, mas né, integralmente isso tem diferença, não tem? Tem, a questão do suco é tomar um pouco de cuidado, principalmente esses sucos considerados néctar, né? Atualmente, o permitido é não ter menos do que 30% a 40% de suco dentro do néctar, que é o suco chamado néctar. E, na verdade, nem poderia ser chamado de suco. Ele tem que ser chamado de néctar porque não é o suco. Suco é só 100% fruta. Então, existe uma quantidade grande de açúcar ainda nesses néctares, né? Acho que para 2016 ou 2017 está previsto no mínimo 50% de suco. E, então, precisa tomar um pouco de cuidado mesmo, que a quantidade de açúcar ainda é grande. Então é legal olhar, Vamos isso é chamar importante. atenção para esse item, que é muito interessante. Quando eu soube, eu tomei um susto desse negócio. Então, quando você chega no supermercado, se está escrito néctar de fruta, não é suco de fruta. Não é suco 100% de fruta, ele tem uma porcentagem que pode chegar até 30% ou 40%. E o que é essa porcentagem aí? O que vai ali? Água. Água, açúcar, né? E um xarope aí artificial. Isso. Alguns antioxidantes, né? Ou conservantes também dentro do suco. Por isso que é importante sempre ler, né, na embalagem, os ingredientes que tem. Quando eu soube disso, eu disse, eu não acredito. Eu fui no supermercado, dei uma olhada na embalagem. E fica um do lado do outro, né? E as pessoas não têm. O consumidor, ele é levado a comprar aquilo porque ele é mais barato. É mais barato. Sim. Exatamente. Inclusive, outro dia, eu estive num evento, né, de cítrus, e um produtor está lançando, né, um suco 100% natural. E ele ainda não vende em supermercado. Ele falou que só venderia em supermercados quando ele tiver uma gôndola exclusiva para ele, né, falando esse suco é 100% de suco mesmo. Ele não quer o produto dele misturado, que é 100% misturado com os outros que não são realmente suco, né, mas então tem que se tomar esse cuidado aí e sempre ler, né, o que está na embalagem para não... Agora, o que é vendido como suco, ele pode ter algum aditivo também? Ou é proibido? Eu acho que ele pode, mas normalmente a validade, né, a data de validade dele é bem menor. Normalmente ele tem que ser pasteurizado, né, é um suco que não pode ser totalmente in natura, né, ele tem que ter uma pasteurização, né, para durar um pouquinho mais, mas ele dura aí 7, 8 dias no máximo. Entendi. Enquanto um néctar tem mês, né, 2 meses de validade. Entendi. Você sabe que lá na universidade, até ano passado, não vendia suco de laranja ou suco mesmo, né? Esse ano, a nossa cantina é terceirizada aqui no Campus Araras. Ele colocou suco natural, né, espreme ali na hora e tal. E ele me informou esse dia, o dono da cantina, que está vendendo muito suco. E muito suco. E caiu a venda de produtos industrializados, que ele disse, inclusive existe uma série de limitações em termos de preço e de gôndola da exposição dos produtos industrializados, e o pessoal está tomando. O que, de certa forma, desmistifica um pouco essa história de dizer o seguinte, não põe porque não vende. Não, vende sim, as pessoas gostam muito de suco de laranja, por exemplo, né? Inclusive até encontrei um dado interessante, que nos últimos 10 anos, o suco de laranja produzido vendido, né, vem diminuindo. Aquele suco industrializado, vendido para exportação. Ele diminui em torno de 10% nesses últimos 10 anos. Decorrente à entrada desses outros tipos de suco, de novos refrigerantes, né? Então, houve uma queda mesmo no consumo de suco. Eu acho interessante isso, porque assim, o sabor do suco de laranja industrializado não é bom comparado com o outro. Suco natural. Ele tem um gosto de queimado no fundo, né? Ele passa, né, por um processo de cozimento mesmo, né, para chegar naquela consistência bem de suco concentrado mesmo, né? Por isso que ele chega a ter esse gosto, que é um gosto meio de suco cozido.
Apesar que o cheiro eu adoro, que me lembra a minha cidade, que era Araraquara, né? Então, cheiro a laranja, que é uma beleza. Agora eu vou fazer a pergunta da professora Isabela, tendo em vista que ela fez a minha. Né? Dentre os produtos, as frutas, né? Qual delas existe uma perspectiva de ter maior toxidez, né? Advinda do campo? Qual que recebe maior quantidade de aplicação? De agrotóxico. Exato. De produtos químicos. Qual que é a perspectiva? A gente pode falar, apesar de não ser considerado assim para a área de fruticultura, né, que eu ministro nas aulas, o morango. O morango ele não é considerado, ele é considerado fruta, né, mas para a gente ele entra em olericultura, né. O morango ele possui uma quantidade bem grande, né, de aplicações, né. E a própria laranja hoje recebe várias, decorrente à entrada do HLB, né, do Green, recebem também várias aplicações de produtos para combater o psilídeo, né, que é o transmissor. Apesar da laranja ter a casca, né, que protege um pouco o fruto em relação ao morango. O morango absorve demais, né? Eu já tinha visto, eu tinha esquecido, mas é verdade. Bom, Evandro, nós chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, mas nós gostaríamos de te agradecer pelas informações aqui prestadas. De certo, foi muito útil para as pessoas que estão em casa. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo novamente. Até mais. Até mais. Obrigada. Obrigado. Até mais também para todos. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve. Tchau, até mais.